Salve, salve, torcida vascaína, voltamos com o nosso canal. Pessoal, sexta-feira, mas tem notícias do Vasco, né, pessoal? Agora pela tarde, muitas notícias. Vamos trazer informações do provável time do Vasco que deverá entrar em campo contra o Goiás. O reforço contratado, Léo Matos, está registrado no BID e poderá ser titular, uma grande novidade no time. Também vamos falar dos desfalques que o Vasco vai ter para essa partida. O Martim Benítez pode também voltar para esse jogo e também vamos falar aí da referência dos jornalistas colombianos em cima do reforço contratado Gustavo Torres, atacante. E o jogador foi muito elogiado pelos jornalistas colombianos. Vamos falar dele aí. Também vamos falar da situação do goleiro Gatito Fernandes. Vamos explicar melhor aqui pro torcedor vascaíno o que há de verdade nessa história aí. Bom, pessoal, já peço para você deixar o seu like e se inscrever aqui no nosso canal. Só clicar aí embaixo aí no inscreva-se, é de graça, amigos. Se inscreve aí, rumo a 120 mil inscritos. Falta muito pouquinho aí pra gente chegar nessa marca muito importante aqui pro nosso canal. Também peço para você ativar o sininho para você não perder nada e receber todos os vídeos postados diariamente aqui no nosso canal e também ficar por dentro de todas as notícias do Vascão, porque a gente posta vídeo aqui todo dia, amigo, e você não vai perder nada. Bom, pessoal, o Vasco vai enfrentar aí no domingo, às 8h30 da noite, o Goiás fora de casa, lá em Goiânia, pelo Campeonato Brasileiro. O Vasco que tenta voltar a vencer aí no Campeonato Brasileiro, tirou a zica vencendo na Copa Sul-Americana, 9 jogos sem vencer, voltou a vencer aí no meio da semana e agora vira a chavinha e vai enfrentar o Goiás aí, um adversário que o Vasco já bateu na Copa do Brasil e agora espera reviver momentos de glória em cima do Goiás, né? Conseguir vencer mais uma vez o time goiano e se afastar dessa zona maldita do rebaixamento e o Vasco voltar aí aos trilhos. O técnico Ricardo Sapinto pode fazer algumas mudanças aí no time, não vai contar com o capitão Leandro Castan para essa partida, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e o zagueiro Marcelo Alves, que poderia substituir o Leandro Castan nessa partida, pegou Covid-19, está fora aí e deverá ficar naquele período de quarentena até se recuperar. Desejamos boa sorte ao Marcelo Alves e provavelmente o time do Vasco deverá ser formado aí pelo Fernando Miguel ou Léo Matos, fazendo a sua estreia, que finalmente ele foi registrado no BID aí da CBF e poderá entrar em campo já no domingo. A zaga deverá ser formada pelo Miranda e o Ricardo Graça de volta ao time titular, jogando dessa vez pela esquerda, e também aí o Henrique mantido na lateral. No meio campo, o Andrei pode entrar aí como titular, também o Leonardo Gil ou o Carlinhos, e o Benítez poderá voltar aí ao time titular do Vasco depois de ficar contundido, ficar de fora de algumas partidas pelo Campeonato Brasileiro e também aí da Copa Sul-Americana. Ele está de volta e poderá aí ser titular já nesse jogo muito importante. O Vasco pode entrar no 4-4-2 e a dupla de ataque deverá ser formada pelo Thales Magno e também o garoto Thiago Reis, que fez o gol da vitória aí, está nas graças aí do técnico Ricardo Sapinto e com certeza ele vai confiar mais uma vez no garoto e colocar ele aí de titular, barrando o Ribamar do time, que o Ribamar jogou absolutamente nada na Copa Sul-Americana, perdeu gols inacreditáveis, apesar dele ter feito o gol contra o Corinthians, mas o Ribamar é o Ribamar, não dá para confiar nesse jogador, um jogador fraquíssimo, não tem capacidade de vestir a camisa do Vasco, e o Thiago Reis ressurgindo das cinzas aí, ganhando mais uma nova oportunidade e poderá ser titular para essa partida aí de domingo. E deixa aí nos comentários se te agradou essa provável escalação, a volta do Martim Benítez, né? O Vasco deve jogar no 4-4-2, mudar o esquema, diferentemente do último jogo, que jogou no 4-3-3, sem falar que o Caracas é infinitamente pior do que o Goiás, na minha opinião, e o Vasco vai ter muito mais trabalho para tentar vencer o Goiás fora de casa, mesmo o Goiás sendo lanterna. O Goiás tem vários jogos a menos e pode parecer que seja uma babada, mas a gente já viu o Vasco perder em casa pro Atlético Goianiense, empatar com o Red Bull, perder pro Coritiba e perder pro Corinthians, só time fraco, e torcemos que o Vasco não faça isso e jogue bem contra o Goiás e saia vitorioso pra gente pegar uma moral vencendo fora de casa e sair dessa zona maldita e do rebaixamento. A grande novidade desse time com certeza vai ser o Léo Matos, né, pessoal, que realmente foi registrado aí no BID e vai estar pronto para essa partida. Ele que já está treinando normalmente com o elenco do Vasco, e o jogador que já tem um aval do técnico Ricardo Sapinto, que gostou bastante dessa contratação, já planeja já utilizar ele nesse jogo e torcemos para que ele faça uma boa partida e que deixe uma boa impressão, porque a primeira impressão é que fica, né? E a gente torce para que ele jogue bem, que não falhe nesse jogo contra o Goiás, porque será de grande importância o Léo Matos se sair bem, porque se ele não jogar bem com a camisa do Vasco, meu amigo, vai fazer igual o Neto Borges, vai vir para ficar no banco do Henrique. E isso a gente não quer, porque o Léo Matos, com certeza, se não jogar bem, o Pikachu deverá retornar aí ao time titular.
Bom, meus amigos, mais um reforço contratado e pelo Vasco já foi apresentado, é o Gustavo Torres, né? O Vasco oficializou essa contratação do colombiano e com certeza vai ser muito útil aí para o ataque do Vasco. Jornalistas colombianos falaram mais sobre esse atleta. Ele é bem desconhecido aqui no Brasil, né? Ninguém nunca ouviu falar desse jogador, apesar dele ter jogado em um time grande na Argentina e também está jogando no futebol colombiano. E os jornalistas colombianos falaram sobre as características do jogador, as qualidades do jogador. E segundo eles, o jogador joga nas 3 posições do ataque, né? Tanto pelo lado direito, lado esquerdo e também como centroavante. Ele tem como característica uma boa velocidade, uma boa mobilidade, chega até mesmo a ser habilidoso e com certeza isso é um fator importantíssimo para o Vasco. Jogador que tem poucos gols aí na carreira, né? O próprio jornalista confirmou que ele não é um goleador nato como é o Germancano, mas ele fez sim alguns gols aí e pode sim colaborar demais, dando assistências para os companheiros, né? Como é o caso do Germancano, que é o artilheiro do Vasco, e essa dupla tem tudo para fazer sucesso aqui no Brasil e ajudar demais o Vasco. E o Vasco que vem acertando bastante nas contratações aí dos estrangeiros. E o Gustavo Torres chega aí com essas esperanças de nós torcedores, já que o Vinícius não dá para ser jogador do Vasco e o Thales Magno agora que tá voltando a jogar bem, porque o Vasco não tinha opção de lado de campo, ficava aquele jogo amarrado, um time pesadão no meio campo, não conseguia criar absolutamente nada de ataque pro Germancano, não tinha variação tática, jogadores para quebrar a linha do adversário, realmente tentar fazer uma jogada individual. O Vasco não tem isso e a gente espera que o Gustavo Torres seja esse jogador e que o Ricardo Sapinto coloque ele na melhor posição possível, porque parece que ele já achou a posição do Thales. O Thales rende bem mais por dentro do que lá esquecidão na ponta esquerda, porque o Henrique não é um lateral que dá opção para o jogador e infelizmente o Thales fica esquecido lá e muitas das vezes a culpa fica no jogador, né? Porque ele é o jogador com maior qualidade no time aí do Vasco, né? O jogador uma das promessas, e se ele não resolve a parada para nós, o torcedor fica pé da vida com ele, como vinha acontecendo. E agora com o Ricardo Sapinto, o Thales vai jogar um pouco mais enfiado, eu espero que ele se saia bem nessa posição e que o Ricardo Sapinto deixe ele, porque eu gostei do que eu vi na Copa Sul-Americana. E pelo lado direito, o Gustavo Torres deverá ser auxiliado aí também pelo Léo Matos, que é um jogador que chega para ser titular da lateral direita e ajudar demais o corredor direito ali do Vascão, e a gente torce para que esse time entre nos trilhos e volte ao caminho das vitórias aí, e quem sabe volte a ficar na parte de cima da tabela aí no Campeonato Brasileiro. E deixa aí nos comentários se te agradou aí a contratação do Gustavo Torres, jornalistas aí elogiando bastante ele. Bom, meus amigos, e para fechar, vamos falar aí da situação do goleiro Gatito Fernandes. Bom, eu venho recebendo diariamente mensagens aí sobre esse goleiro, tanto no meu e-mail quanto também no meu Instagram. Muitas pessoas achando que ele vai vir pro Vasco. Até o momento ele não está negociando com o Vasco, pessoal. Somente está insatisfeito no Botafogo e pode sair do Botafogo e ir para outro clube. Por que eu tô falando do Gatito Fernandes aqui nesse vídeo? Porque o Vasco está atrás de um goleiro. Já procurou o goleiro Renan Ribeiro do Sport Lisboa, lá de Portugal, e tomou um não na cara do goleiro, o goleiro que sequer conseguiu alguma coisa relevante aqui no futebol brasileiro, dizendo não ao Vasco. E o Vasco com certeza está atrás ainda de um goleiro, já que o Fernando Miguel não vem passando confiança a ninguém, e o Ricardo Sapinto com certeza sabe disso e está tentando aí trazer algum outro goleiro para o Vasco. Deve ter pedido para a diretoria do Vasco, porque certeza o Vasco não iria atrás de um outro goleiro se não tivesse sido pedido aí pelo técnico. E aí, devido a essa possibilidade do Gatito Fernandes sair do Botafogo, e começou aí as especulações dele vir para o Vasco, né? E com certeza o Vasco ainda não formalizou nenhuma proposta para o Gatito Fernandes. Na minha opinião, seria um baita reforço, chegaria para ser titular absoluto do Vasco, resolveria a parada do gol do Vasco. O Fernando Miguel, tem muitos torcedores que gostam do Fernando Miguel. Para mim ele não fede nem cheira, mas a saída de bola dele é um pecado. O jogador não consegue dar tanta assim segurança para nós torcedores. Eu acho que isso é essencial num goleiro. O time não consegue jogar bem sabendo que o goleiro lá atrás pode tomar um gol de qualquer jeito, cara. E a gente vê isso nos jogos do Vasco. Aquele gol bizarro que o Fernando Miguel tomou contra a Mulambada, aquilo ali pra mim foi o cúmulo. Sem falar, a gente não pode ser também ingrato com o Fernando Miguel. Ele já salvou em muitos jogos o Vasco, naquele jogo, na classificação contra o Goiás, nos pênaltis. Ele salvou, foi um dos heróis daquela partida. Mas ele vem jogando muito mal e isso fez aí com que o Vasco procurasse um novo goleiro aí no mercado. E certamente, se o Vasco fazer alguma proposta pro Gatito Fernandes, vamos trazer aqui no canal e esperamos que, quem sabe aí, a diretoria do Vasco tente buscar informações sobre o goleiro, se ele quer vir pro Vasco. O goleiro já mora no Rio de Janeiro, talvez seria um baita negócio para ele mesmo, já que ele é um goleiro um pouco mais experiente, 32 anos, seria interessante aí pro Vasco
contar com o Gatito Fernandes e também para ele próprio, se quiser continuar morando no Rio de Janeiro e também jogar num grande clube, muito maior do que o clube que ele está atualmente. Bom, pessoal, é isso aí. Muito obrigado a todos vocês. Deixa o like, se inscreve no canal para fortalecer demais. Ótimo final de semana e tamo junto. Vascão!